enquanto eu vou tentando controlar essa Tá. rinite. Estou Boa tentando. noite E o outro. a todos. Estamos iniciando mais um estudo Onde é que liga aqui do nesse? NEP, A Liga Caminho da aqui. Luz. Ele não cabe aqui onde você tá. Vamos Não. Não cabe. iniciar com uma Tá bom, então não adianta, então não vai servir. prece. Vamos Obrigado. pedir a todos para desligar os microfones. Desliga para mim o microfone, por favor. Eu vou abrir aqui a Bíblia do Caminho. Índice temático. Alegria. Alguém quer escolher um número de 1 a 36 para mim, por favor? 10. 10. Alegria sempre, de Emmanuel. Alegria sempre. Não sonegues aos outros a bênção da alegria. Sobram dores na terra, sê a luz do otimismo. A natureza inteira é júbilo em serviço. A flor perfuma os céus, aves cantam nos ninhos, irradia a esperança, fala em bondade e paz. Deus fez da própria noite berço do amanhecer. Emmanuel. E após essa leitura, eu convido a todos a cerrar os olhos, a elevar ainda mais os nossos pensamentos e a agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus, Obrigada. aos nossos mentores, aos mentores desse grupo. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Agradecer aos nossos irmãos que não puderam estar aqui presentes. Agradecer aos nossos familiares, aos nossos irmãos menores, a todos os nossos irmãos que estão necessitados de auxílio, que estão preocupados, que estão em busca de soluções, que estão em busca de saúde física e também saúde espiritual, que possam encontrar auxílio no nosso Mestre, para suas dores, para suas aflições, para suas incertezas. Pedimos ainda muita luz ao nosso querido irmão João, que irá mediar esse estudo. Pedimos ainda a permissão para iniciar esse estudo e que bênçãos possam irradiar a todos os nossos irmãos em necessidade. E assim, pedimos a permissão para iniciar. Permaneça conosco, por agora, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. João, meu querido. Bem, graças a Deus. Que assim seja. Então, meus amados, mais uma vez, gratidão imensa estar aqui com vocês. Sempre uma alegria voltar para casa. Hoje, com essa dificuldade, essa intempérie que aconteceu aí, esse percalço que aconteceu com a tia Conceição,
ela pediu para que a gente assumisse o estudo, para a gente não ficar mais uma semana sem estudo. Ok? Então, eu queria aproveitar essa oportunidade, né, e fazer um convite a vocês, porque já tem algum tempo que eu tenho observado nessas minhas cooperações com esses NEPs aí Brasil afora, e graças a Deus a gente conseguiu praticamente completar o intuito que era da nossa... A gente tinha uma meta, né, de participar de um NEP por dia. A gente está quase completando isso. A gente já consegue participar de NEPs, acho que só segunda e sexta-feira. Não, sexta-feira tem o programa do NEP, Lições e Conexões, então acho que só segunda que eu ainda estou sem o NEP para participar, apesar de que segunda-feira é o dia que eu coopero com a Casa Espírita, fisicamente, né? Eu coopero com a Casa Espírita, que fica aqui do ladinho da minha casa. Então, eu tenho observado, e aqui a Silvia André, que não vai me deixar mentir sozinho, vai me corrigir, os NEPs têm apresentado uma necessidade cada vez mais pungente, né? Cada vez mais ostensiva, cada vez mais inegável, de que as pessoas que já participam do NEP há algum tempo cooperem, né? Que elas coparticipem nessa mediação cada vez mais, né? A gente já está junto há algum tempo, um tempo considerável, a gente já estuda junto há algum tempo, né? Então, eu acho que ninguém aqui ainda pode se reservar o direito de pretextar qualquer tipo de incapacidade em cooperar com o seu conhecimento. Todos nós que estamos aqui já temos conhecimento suficiente para falar daquilo que nós já sabemos, já sentimos, já acreditamos e já entendemos do Evangelho. Por que eu estou fazendo esse convite para vocês? Eu tenho observado também que, por força das circunstâncias e dos tempos que a gente está atravessando, a exigência de que nós falemos ousadamente e sem nenhum tipo de timidez sobre o Evangelho é cada vez maior. Eu não sei se vocês estão reparando, as pessoas que procuram a gente diariamente, direta ou diretamente, necessitando de uma palavra de esclarecimento, de uma palavra de consolo, advinda dos entendimentos evangélicos, à luz da doutrina dos espíritos, eu não sei com vocês, mas comigo tem aumentado vertiginosamente. O número de pessoas que me procuram pedindo esclarecimentos, pedindo para tirar dúvidas, pedindo para serem consoladas nas restrições de crença religiosa, das suas orientações religiosas primárias, tem aumentado. Então, o convite que eu quero fazer a vocês, aproveitando, né, que houve esse pedido da tia Conceição, e não houve realmente um preparo oficial da minha parte para o tema de hoje, a gente vai fazer naquele estudo que vocês já me viram fazer, né? Vamos tentar fazer coparticipativamente. Então, eu quero convidar vocês a participarem mais hoje, ou tentarem participar mais. Todo aquele que sentiu seu coração inclinado em falar, hoje não tenha muita restrição, não tenha muito pudor, não tenha muita timidez, não fale, fale. Interrompam o estudo, né? Vamos colocar para fora um pouco, até porque quando a gente coloca para fora, o primeiro a ouvir sou eu que estou falando, então o primeiro a se beneficiar com esse conhecimento sou eu. Vamos aproveitar o momento de hoje, dada a força das circunstâncias, para a gente exercitar um pouco mais a nossa coparticipação nos estudos do NEP, porque, afinal de contas, é isso que a gente está fazendo aqui, né? Estamos todos aqui para construir coletivamente um saber imenso sobre Jesus, um saber sólido sobre o Evangelho, né? Então, hoje, o meu convite principal vai ser que vocês participem ostensivamente. Podem me parar à vontade, podem parar o estudo à vontade. E aí, para a gente começar a refletir sobre a lição de hoje, e me corrijam se eu estiver errado, pelo que eu entendi, né, hoje a gente vai falar sobre o encontro de Jesus com a mulher cirofenícia, lá na região de Ciro, de Tiro e de Sidom. É isso mesmo, né, Silvia Andréa? Então, tá mutado, Silvia, não estou te ouvindo. Eu acho que é. A Conceição não chegou a colocar no grupo, mas eu acho que é. Sim, então vamos lá. Vamos partilhar aqui uma tela, só para ajudar a gente a pensar.
Todos estão conseguindo ver a tela partilhada, gente? Deixa eu ver aqui. Está aparecendo para vocês ou não? Aparecendo sim, João. Ok, muito obrigado. Para mim também está. Ótimo, beleza. Deixa eu voltar aqui para a tela. Então, meus queridos, deixa eu ver se eu consigo sumir com essa barrinha que fica atrapalhando a gente quando a gente compartilha. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos diminuir ela aqui. Vou jogar ela para o canto. Então, meus amores, ó, aqui eu coloquei o encontro de Jesus com a mulher Ciro-Fenícia. Ela está registrada, essa perícope, em dois evangelhos, de Mateus e o de Marcos. Deixa eu só colocar uma última coisinha que eu esqueci de colocar aqui para a gente poder usar. Então, em Mateus, no capítulo 15, entre os versículos 21 a 28, e em Marcos, no capítulo 7, entre os versículos 20 e 30. Então, aí, nesse documento do Word que está aparecendo para vocês, eu coloquei as duas perícopes lado a lado, né? Um exercício de tentativa de harmonização evangélica para a gente entender as nuances de ambas as narrativas, o que elas têm de semelhante, o que elas têm de distintas, o que elas conflitam, o que elas acordam entre si, o que elas têm a mais uma que a outra. Então, a narrativa harmonizada, ou seja, uma tentativa de usar os dois evangelhos para contar a história de uma só forma, mas sempre usando os detalhes de cada um, é mais ou menos assim. Depois de sair dali, Jesus estava em ambos, tanto em Mateus e Marcos, ele estava naquela ocasião com os fariseus, onde ele fala, não é o que entra pela boca do homem que torna ele impuro, é o que sai da boca do homem que torna ele impuro. E aí os discípulos chegaram até ele e falaram assim, mestre, explica essa parábola, né? E aí, tanto Mateus quanto Marcos têm essa prerrogativa de estar saindo exatamente desse momento. E aí Jesus falou assim, mas vocês não estão entendendo ainda? Né? Aquilo que você coloca para dentro não é o que vai tornar o seu espírito impuro, e sim o que sai. Em Marcos ainda é um pouco mais detalhado, porque Marcos fala assim, do corpo do homem, pela boca do homem, sai toda a maledicência, toda a maldade, toda a impureza, todo o ódio, todo o rancor, toda a inveja, toda a ira. Né? Então é disso que eu estou falando. Depois de ter passado por esse ensinamento com os seus discípulos, e é muito curioso que a gente entenda essa prévia da perícope da mulher Sirofenícia. Né? Jesus tinha acabado de falar com eles. Vigiem, em outras palavras, Jesus disse, vigiem o que vocês vão colocar para fora. Não se preocupem tanto com o ritualismo do que você vai colocar para dentro. E deixa eu abrir um parêntese que é importante também, só relembrando, porque a gente já sabe disso. Né? A maioria dos rituais de purificação ou de impedimento de impureza, né, de se tornar impuro da cultura judaica, religiosa judaica, elas são muito mais de medidas sanitárias do que propriamente religiosas. Vários estudiosos, principalmente no ramo da saúde, eles têm Moisés como o maior sanitarista de todos os tempos. Inclusive hoje, que é o Dia Mundial da Medicina Sanitária, né, o Dia Mundial da Saúde, dia 5 de agosto, muitos lembram das medidas de Moisés como medidas de extrema genialidade sanitária. Porque imaginem só um povo perambulando pelo deserto do Sinai por 40 anos, em tendas beduínicas, né, como se fosse um povo nômade, como não, né, sendo um povo nômade, como eram e são até hoje os beduínos. Imagina a quantidade de detalhes que deveria ser adotado por toda aquela comunidade, e lembrando que era uma nação flutuante. Dezenas, se não centenas de milhares de pessoas acompanhando Moisés pelo deserto. Imagina a quantidade de detalhes que se deveria adotar para que o povo não adoecesse. Lembrando, cada doença, principalmente as doenças transmissíveis, num deserto, seria quase que pedir para dizimar aquele povo, porque os recursos eram muito
poucos, eram muito escassos. Então, lembremos, só para a gente poder contextualizar, de que a maioria, se não a totalidade, dos rituais de purificação judaicos eram muito mais manobras sanitárias do que propriamente religiosas. E Jesus veio reler isso, veio propor uma ressignificação disso também. Não preocupa com o que você vai botar para dentro, não preocupa se tem que lavar a mão desse ou daquele jeito. Lógico, Jesus jamais falaria assim, não precisa lavar a mão. Lembrando que Jesus, quando o planeta Terra foi formado, Jesus já era Cristo. Então, os bilhões e bilhões de anos de sabedoria contidos na mente, no pensamento do Espírito, a qual nós chamamos de Jesus, jamais poderia admitir, não, só lavar a mão, não. Não, mas ele está falando assim, não se preocupe demasiadamente com isso. Principalmente, não dê mais importância a isso do que o que sai pela sua boca. Não dê mais importância a limpar o exterior do que você deve dar em manter o seu interior limpo, puro, santo, sagrado, em conformidade com as leis de Deus. Dito isso, ele partiu dali para a região de Tiro e Sidom. Mudou a tela aí para vocês? Sim ou não? Sim, Mudou, mudou. mudou. Ótimo. Sim, Então, sim. vamos só dar uma olhada aqui onde é que é Tiro e Sidom. Eu gosto muito desse mapa aqui. Esse mapa é melhor para entender. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele. Muito pouco, né? Ó, aqui, Tiro e Sidom. Tiro ficava aqui. E Sidom, vocês estão vendo a setinha movimentando? Ou está difícil de Sim, enxergar? não, tá perfeito. Está perfeito? Tiro aqui e Sidom um pouco mais assim para Sarepta, que era Sarepta ou Serapta, a famosa cidade onde Elias ressuscitou o filho da viúva, fica aqui. Essa região, que hoje é uma região da Síria, era uma região também da Fenícia. Por isso é chamada a mulher Ciro-Fenícia em algumas traduções. Aqui em cima, onde tem o Vale do Lá, na Cesareia já de Filipe, daqui para cima já é território grego. Naquela época era um território de cultura mais helênica, de uma religião, os gregos ainda tinham muito mais influência após essa região aqui, ó, passou da Galiléia, da Cesareia de Filipe para sempre, onde está essa linhazinha pontilhada aqui, ó, para cima, acaba os domínios geopolíticos de Israel, certo? Aqui, ó, o Monte Hermon, daqui para cima era um domínio já gentio, mais gentio do que propriamente geopolítico israelense, geopolítico israelense propriamente dito. Por isso, a mulher era Ciro-Fenícia. Região de Tiro e Sidom, na Fenícia, região litorânea, uma região primordialmente habitada por gentios. Aí eu sempre me pergunto, o que Jesus foi fazer naquela região? Né? O que ele foi fazer naquela região? Segundo alguns relatos, ele estaria por aqui, ó, no Vale do Ula, perto da Cesareia de Filipe, onde aconteceu aquele lance lá com... Alguns dizem que sim, outros dizem que não, outros concordam, outros discordam, onde aconteceu o lance com os fariseus sobre o que entra e o que sai pelo corpo, e daqui ele foi para Tiro e Sidom. Segundo alguns, não é um consenso. O que ele foi fazer numa região puramente gentia? Eu confesso para vocês que até hoje eu não consegui nenhuma resposta convincente sobre o que Jesus foi fazer lá. Por que eu tenho essa dúvida? Porque o diálogo de Jesus foi um diálogo de quem estivesse ali, de quem estava ali, não pelos gentios. Será que ele foi visitar alguém? Não sei. Alguém sabe, alguém já leu, alguém já estudou algum motivo pelo qual Jesus estaria na região de Tiro e Sidom, numa região fenícia, numa região gentia? Se alguém souber, se alguém já tiver lido algo a respeito, por favor, compartilhe com a gente. Alguém tem? Não?
Se alguém lembrar aí, é só parar o Não, estudo. João, porque era uma região que era vista como com desconfiança, né? Sim, De práticas religiosas bem paganas. totalmente. Então, não era uma região que Jesus era para ir visitar, né? Então, Não é esquisito? realmente é esquisito, realmente é. Não é? Mas aí é a mesma coisa aqui que Jesus ter atravessado o lago para ir para Gadara, né, para curar o endemoniado gadareno, ou Gerazeno, igual Jesus ter escolhido passar pela Samaria e parar em cima do poço de Sicar, no poço de Jacó, para conversar com a mulher dos 4 maridos, Não, está explicado. né? Ou seja, coisas que Jesus faz que a gente pode até não entender muito bem, mas que sempre geraram grandíssimas lições. Dito isso, espero que todos tenham entendido o contexto. Vamos começar. Saiu dali, provavelmente da Cesareia de Filipe, e foi para a região de Tiro e Sidom, para a região da Fenícia. E Marcos ainda diz para a gente, ó, entrando em uma casa, porque ele não queria que ninguém soubesse que ele estivesse lá. Ou seja, para completar o enigma, Jesus ainda chegou lá e queria ficar escondidinho. Concordam que não é o comportamento típico de Jesus? Jesus chegar num lugar, ficar escondido, isso não era muito clássico dele, né? Mas ele queria ficar escondido mais, Marcos. E lembrando que o Evangelho de Marcos, segundo muitos especialistas, é uma corrente a qual eu simpatizo bastante. Na verdade, o Evangelho de Marcos é o Evangelho de Pedro, porque Marcos escreve a partir das pregações de Pedro em Roma, né, das histórias que Pedro contava. Então, eu gosto muito quando há dúvida histórica, sempre recorrer ao Evangelho de Marcos, porque ele tem uma tendência a ser mais fiel a principal testemunho ocular, que era Pedro. Então, Pedro está dizendo aqui para a gente, é como se Pedro estivesse dizendo para a gente, olha, eu não queria que ninguém soubesse que ele estivesse lá, mas foi impossível, porque onde Jesus ia nessa altura do campeonato, ele era um fenômeno. Lá em Mateus, ele fala no capítulo 12, né, que Jesus era um fenômeno para dentro do território da Palestina e para todo o território gentio em volta. Todos ouviam falar de Jesus. Então era impossível Jesus se esconder em qualquer lugar. E eis que uma mulher cananeia, né, e lembrando que os cananeus eram os fenícios, né? Os cananeus eram os descendentes, era um povo de raiz fenícia, né? Uma mulher cananeia estava, né, naquele território, que saíra daquele território, gritou dizendo: Senhor, filho de Davi. Isso é muito interessante. Por quê? Mateus ter colocado esse detalhe de que a mulher gentia gritava: Senhor, filho de Davi, Mateus está querendo mostrar para a gente que aquela mulher, apesar de ser gentia, conhecia a profecia do Messias. Senhor, filho de Davi, diz que dizendo assim, quando alguém gritava naquela época, Senhor, filho de Davi, ô filho de Davi, a pessoa era naturalmente ungida, ela estava dizendo assim, você é especial. E gritando, Senhor, filho de Davi, ela estava tentando dizer para Jesus, eu sei que você é o Messias, eu acredito que você seja o Messias. E ela pedia exatamente como se deve pedir na cultura judaica, tem piedade de mim. Lembra do cego de Jericó? Filho de Davi, tem piedade de mim. Não foi assim que o cego de Jericó ficava gritando na porta de Jericó, da cidade, né? Ao alto da cidade velha de Jericó? Filho de Davi, tem piedade de mim. Então, esse filho de Davi tem piedade de mim era um pedido de misericórdia, era um pedido de ajuda típico da cultura judaica. Ou seja, essa mulher está demonstrando, segundo a narrativa de Mateus, de que ela entendia da cultura judaica. Isso é muito interessante. Já Marcos não relata esse detalhe, só diz que a mulher era grega de origem ciro-fenícia e disse o que a mulher lhe pedia. Pedia para quê?
para expulsar o daimon da sua filha. Ou seja, o espírito impuro. Sua filha está horrivelmente, olha lá, ela fala, está horrivelmente endemoniada. Ou seja, estava muito obsidiada a filha da mulher Ciro-Fenícia. Ou, segundo Marcos, fala aqui, um espírito impuro. A filha da mulher tinha um espírito impuro e, ouvindo a respeito de Jesus, imediatamente veio e posternou-se aos seus pés. Alguém levantou a mão aí que eu vi o bloquezinho. Eu, Pode João. falar. Diga aí. Ô, João, essa é a única ocasião em que Jesus se aventura além das fronteiras de Israel, né? Muito bem lembrado, sim, sim. Tão distante assim, tão distante. Existe a teoria do Ministério da Idumeia, que é para baixo da Judéia, mas ainda era território onde Roma garantia uma certa geopolítica judia, israelita, né? Agora, para cima de Golã, para cima da Cesareia de Filipe, era uma terra mais inóspita, teoricamente, segundo os historiadores, do que a própria Samaria. Porque a Samaria ainda tinha um mínimo de identificação. Havia rixa, havia um ódio mútuo, havia uma dissidência, mas ainda havia um mínimo de laço de identificação. Para fora, era simplesmente gentios. E outra, romanos comandando gentios. Se os romanos da Palestina, né, da Galiléia, Samaria e a Judéia não arrebentavam o couro dos israelitas porque estava na terra deles, mas tinham vontade, imagina um soldado romano fora de um território israelita, fora da Palestina da época de Jesus. Imagina a vontade que um centurião romano tinha de arrancar o couro de um judeu. Porque, gente, não duvidem, eu gosto de usar Flávio Josefo, apesar dele hoje não ser uma fonte academicamente benquista, né? Mas não só Flávio Josefo, se você pegar outros documentos, outros historiadores da época, outros documentos oficiais da época, os centuriões romanos tinham ojeriza dos israelitas. Vide, por exemplo, a reação que os centuriões romanos tiveram com Iorebete, o pai de Gesiel e de Abigail, no início do livro Paulo e Estevão. Ah, que maldade que eles fizeram. Não, aquilo era uma realidade comum no dia a dia de um israelita morando em território palestino, na sua terra, ou seja, na Palestina judaica, na Palestina da época de Jesus, a Palestina do Anno Domini, dentro da sua própria casa, eles eram violentados o tempo todo pelos centuriões romanos. Aí você imagina, Silvio André, o cara foi para fora do lugar, da única fronteira que garantia o mínimo de segurança para eles, né? Talvez por isso, aqui embaixo em Mateus, ele deixa, seus discípulos rogavam dizendo: despede, porque essa mulher está gritando atrás de nós. Se você for procurar, Silvio André, por exemplo, por que essa preocupação de ter uma mulher gentia gritando atrás deles, o que isso representava em termos espirituais ou em termos culturais deles? Nada. Nada. Tipo, não teria problema nenhum. Mas vamos voltar lá em Paulo e Estevão. Vocês lembram da pitonisa que ficou gritando atrás de Paulo e Barnabé? Ouçam esses homens, não sei o que. E ela acabou criando um problema para eles. Eu não lembro qual cidade que eles estavam. Onde é que eles estavam? Quem lembra? Eu não lembro a cidade que estavam. Mas vocês lembram dessa passagem? Que tinha uma pitonisa que era usada, inclusive, para... Seu poder mediúnico era usado para ganhar dinheiro dos seus senhores, né? Ela era uma escrava. E ela ficou gritando atrás de Paulo, e se eu não me engano foi Barnabé ou Silas, agora não me falhou a memória. Mas ficou gritando atrás deles e arrumou problema. O pessoal, né, acabou arrumando problema para eles, porque eles estavam em território gentil. Então, talvez por isso, os discípulos estavam preocupados. Jesus, manda essa mulher embora logo, pelo amor de Deus, que ela está chamando a atenção para a gente. Talvez seja até por isso. Silvio, eu acabei que eu falei demais, não te dei a contrapalavra. Você quer complementar alguma coisa? Não, pode seguir, foi perfeito. Entendeu? Sim. Talvez por isso houve essa preocupação. Ô, João, E aí... Oi, pode falar, João. eu li um livro, eu tenho um livro aqui, Jesus sob a ótica do Oriente Médio. Excelente. O autor, nesse capítulo, ele fala que
Um homem não dirigia uma palavra para a mulher na rua, nem Sim. para sua esposa. E aqui essa mulher que é estrangeira está dirigindo a palavra para Jesus. Os discípulos estão preocupados porque se o povo pega ela conversando com Jesus na rua, pode dar um problema sério para eles, sério. Sim, sim, Por sim. isso eles pedem, despeça ela logo, ela é um inconveniente, né? Vindo atrás gritando. Sim, fora o inconveniente. Aí deixa eu só me esclarecer aqui sobre a sua fala, João. Essa cultura que você falou de não haver um diálogo, né, ser proibido dialogar, ser proibido o contato, a interação com mulheres em vias públicas, ela era de toda a cultura do Oriente Médio, segundo esse autor, ou era uma cultura mais judaica, segundo esse autor que você leu? Toda. Todo o Ainda Oriente hoje, Médio. não. Ainda Sim, hoje, naqueles países lá do Islã mais radicais, que a mulher usa burca, a mulher não sim, pode comunicar com ninguém. Com sim, ninguém. sim, 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 No sim, Afeganistão, né? sim. Nem na Arábia. Sim, sim. É muito lícito isso que você falou, João, porque, assim, realmente, em termos de cultura do Oriente Médio, né, a interação com a mulher, seja ela, até mesmo sua esposa, é vista como uma forma de falta, uma descortesia, não? É incortês com os demais transeuntes. Mas falar com uma mulher estrangeira, falar com uma mulher que não seja da sua família, né, no Oriente Médio, é sempre problemático, sim. Eu só queria fazer um adeno para a gente não perder muito a contextualização. Está correta a sua percepção, mas vamos lembrar que Jesus estava em território sírio-fenício. Era um território que tinha muito mais uma conduta helênica, grega, do que propriamente do Oriente Médio, uma conduta arábica, né? Uma conduta semita. Mas sim, sim. Tanto é que eu falei, talvez por isso os discípulos estavam preocupados, a mulher está chamando a atenção, porque vai dar problema. Né? Você andando na rua chamando a atenção, e lógico, a mulher gritar, ou seja, é uma forma de desordem pública. Né? E lembrando, é uma época onde todo aquele território era dominado friamente, cruelmente e pesadamente por Roma. Então, qualquer forma de desordem pública poderia gerar um grande problema. E, lembrando também a fala da Silvia Andréa, eles estavam longe de casa, em território muito inóspito. Então, provavelmente, por isso, eles estavam tentando evitar qualquer tipo de conduta que chamasse atenção para eles. Correto? Podemos continuar? Certo. Vou continuar. Se alguém quiser falar alguma coisa, só abre o microfone, tá, gente? E aí Jesus tem aquela resposta célebre. Não fui enviado senão às ovelhas perdidas de Israel. Né? Não fui enviado senão às ovelhas perdidas de Israel. Isso, gente, tem toda uma conotação que a gente já sabe. Jesus tinha falado, segundo a narrativa de Mateus, né, e observem que não foi assim que Marcos descreve a cena. Mateus utilizou-se desse argumento, muito provavelmente porque alguns capítulos antes, quando Jesus mandou os discípulos de 2 a 2, ele deixou claro: ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Ide primeiro àqueles que já nos conhecem. Ide primeiro àqueles que vão entender a importância de uma boa nova. Ide primeiro àqueles que já estão ostensivamente esperando o Messias. Mas observe que Marcos não dá a devida atenção a essa argumentação. Talvez Mateus fez questão de colocar isso na narrativa, independente se tenha ocorrido ou não, para lembrar que, e aí vem complementar nosso raciocínio até agora, o que Jesus estava fazendo ali? Não sabemos. Ele foi até onde a gente sabe socorrer a mulher cirofenícia. Até onde a gente sabe, ele passou ali e, segundo as narrativas, foi o que ele fez ali, depois ele voltou. Mas aí Mateus, aproveitando o ensejo, inclusive para ressaltar o tamanho da misericórdia de Jesus e já preparando a teologia messiânica para os gentios, que depois foi adotada brilhantemente por Paulo, o cajado que Paulo toma dos apóstolos anteriores a eles, pregresso a ele, foi o de levar a boa nova à gentilidade.
Por isso que ele pega Lucas como parceiro principal, por isso que ele pede a Lucas para escrever um evangelho, para escrever uma das narrativas evangélicas, um dos pontos de vista narrativos da Boa Nova do Evangelho. Mas aqui Mateus já está, olha, Jesus está falando isso não como uma segregação. Eu estou aqui porque, olha o absurdo, estou aqui em território gentio, tem pouquíssimo judeu aqui, vim aqui passear, vim aqui tirar férias, vim aqui descansar? Não. Aí chega alguém me pedindo ajuda, eu vou falar, não, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha, eu vim só para os judeus, tá, filha? Você desculpa aí, tá bom? Mas, ó, fica tranquilo que a boa nova vai atingir o seu coração mais cedo ou mais tarde. Mas eu aqui agora não posso. Isso é absurdo. Quem conhece 2 minutos de Jesus Cristo já sabe que essa fala não condiz com o pensamento e as atitudes que nós já conhecemos de Jesus. Mas Mateus aqui lembrando, não houve uma perda do propósito. Não houve uma perda do propósito. Apesar dele ter falado, não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Cabe, logicamente, aí as teorias das inserções tardias, né, de que a tradução não é exatamente essa. E depois, se vocês quiserem e sobrar algum tempo, a gente pode ir lá no original grego e ver se realmente é uma tradução ideal para essa ideia. Mas a questão é, Mateus está levantando, ele veio primeiro. A pessoa que escreveu capítulos antes e de primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, pode botar na boca da mesma pessoa, não vim senão para. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Uma narrativa que diz capítulos antes e de primeiro não pode se transformar e de somente. Não pode. Mas a questão aqui é Jesus reiterando qual era o cerne principal da missão. Então, a mulher Ciro-Fenícia o reverenciou, né? Ou, como Marcos foi mais objetivo, chegou e já se jogou e imediatamente veio e posternou-se aos seus pés. Mateus vai falar assim, depois que Jesus falou isso, a mulher reverenciou dizendo, Senhor, socorre-me. Pedia-lhe, segundo Marcos, que expulsasse o daimon da filha. Em resposta, disse Jesus, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros, aos cachorrinhos. Aqui a tradução do Haroldo é até muito sutil, porque ele, na tradução grega, vou repetir, se vocês quiserem, der tempo, depois a gente pode chegar lá e dar uma olhada lá no Bible Hub nessa tradução. Mas, se eu não me engano, a palavra grega é cachorro mesmo. Cachorro, literal. Em Marcos, ele já é mais dentro de uma premissa cristológica. Quer dizer, isso já é mais adequado ao pensamento geral do Cristo. Deixa primeiro ser saciados os filhos, pois não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha a diferença. Lembrando, Marcos é um retrato baseado na narrativa e nas lembranças de Pedro. Mateus era Mateus e os discípulos de Mateus. Então, Mateus fala, não fui enviado senão, e não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorros. Marcos já fala, deixa primeiro ser saciado os filhos. Mulher, ainda não está na hora do Cristo vir para os gentios, o que já seria um absurdo. Mas deixa primeiro ser saciados. E não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E aí cabe a gente parar um instante para fazer essa analogia e entender a figura de linguagem dos cachorrinhos, né? Os judeus tinham o péssimo hábito de se referir nada carinhosamente aos gentios como cachorros. E até tem uma brincadeira, né? Os gentios eram os cães para os judeus eram os romanos, eram os porcos, né, para os judeus, e os romanos chamavam os judeus de cães, para colocar eles no lugar de gentios. Tipo assim, não, se chama os gentios de cães, mas para a gente você é cão também. E os judeus ficavam para morrer com essa comparação, porque existe um conceito de impureza dos cachorros, que eram, lembremos, extremamente usados pelos gregos e pelos romanos, principalmente
nas suas incursões militares, o cachorro era tido como uma arma de guerra e também era uma arma de defesa pessoal. Os cães ajudavam a pastorear. Para as culturas gentias, os judeus não usavam, a princípio, não é consenso, tá, senhores? Mas, a princípio, os historiadores mais ortodoxos e mais fiéis defendem de que os judeus não usavam cães para pastorear, por isso que eles tinham as fundas, por isso que eles tinham os cajados como arma de defesa, como arma de proteção. Né? Não é comum o judeu ter contato com o cachorro, com o cão, porque eles achavam os cães impuros, porque comiam carniça, porque remexiam lixo e animais mortos, né? Porque se misturavam com sangue, não se limpavam, né? Ficavam com o rosto cheio de sangue porque atacavam um outro animal, caçavam e ficavam sujos de sangue e não se limpavam. Então, aquilo para o judeu era tido como extrema impureza, e por isso, os judeus não eram nada afeitos aos cães, aos cachorros, e aproveitavam esse conceito de ojeriza, né, de anátema e né, de má querência, e chamavam nada carinhosamente os gentios de cachorrinhos. E aí, né, fica aí o questionamento e a reflexão. Por que Jesus chama a mulher cirofenícia de cão? Por que será? Quem está com o coração aí agitado e inclinado a me responder por que Jesus chamou a mulher cirofenícia de cachorrinha, ou usou um termo chulo e de má índole para uma gentia que, apesar de gentia, era tão filha dele quanto qualquer outro ali naquela cena. Quem acha do porquê Jesus chamou a mulher cirofenícia de cachorrinho? Comparou-a com um cachorrinho. Quem pode dar uma cooperação nesse sentido? Ô, João, eu Diga estou aí, lendo Silvia. aqui, eu estou vendo que em grego é kunarion, que significa cachorro pequeno, cachorro de estimação. Uhum. E é uma palavra completamente diferente do termo kuon, que é usado para referir a pessoas não espirituais ou animal impuro. Hum. Fala um pouco mais sobre isso para eu entender. Eu não sei se eu entendi direito. Explica um pouquinho melhor, por Então, favor. aqui, pelo que eu estou vendo, Ah. tanto a mulher quanto os discípulos, ele está usando para se referir, como você mesmo trouxe, né? Ele se referiu aos gentios como cães. E em grego, a palavra cães é kuon, que Uhum. significa cão selvagem. E os Uhum. não-judeus eram considerados tão pouco espirituais, que até mesmo, como você bem trouxe, né? Não estar na presença deles poderiam tornar uma pessoa não impura. Então, ele se refere a essa mulher cananeia como esse cunarion, que é um cachorro pequeno ou um cachorro de estimação, que é diferente desse termo kuon, que é esse animal impuro. Uhum. Eu não sei se tem a ver alguma coisa. Tem sim. Eu só vou fazer um adendo à sua fala que está perfeita. Mudou a tela para vocês aí, gente? Ô, João, Mudou. Mudou. Então vamos lá. A deixa eu, palavra. Oi, oi, oi. deixa eu só, eu entrei agora, né, agorinha mesmo no estudo, Graças a Deus deu tudo certo. mais ou menos, E... cansada demais. Mas, assim, seria essa fala como Jesus dissesse assim, vou jogar pérolas aos porcos, num sentido mais educado, mais amigo, mais fraterno. Vocês não estão preparados para poder receber tudo que vem. Eu tenho que falar para eles. Então, seria uma ingenuidade na hora que eu estava fazendo o estudo, eu pensei, seria Hum. considerar a mulher ingênua
ou ainda o povo todo incapaz de entender tudo, que ele tinha o pão inteiro. Então, ele não podia fazer isso, era uma questão de ingenuidade, eu acredito que sim. E eu lembrei muito disso, seria jogar pérolas aos porcos, Pode, né? Eles não pode, entenderiam nada. pode. Só um adendo, assim, a palavra no original grego, segundo o Bible Hub, Silvia, e eu já vou falar um pouco mais do que você disse, Conceição, é quinarius. Quinarius já é um termo helênico, quase que latinizado, que eles usavam para os cães de guerra, os cães que não eram de estimação, eram cães que eram usados como ferramentas. Então, quinarius, né? Ou cinerius, como era no latinizado, eram os cães que eram usados para defesa pessoal, para guerra, né? Mas a sua percepção, Silvia, está perfeita. Por quê? Aí você, para fazer para você fazer um estudo lexical, você tem que partir da palavra que está no original grego e ampliar ela para o sentido que a gente chama de léxico temático. Então, kunarion ou kinarion, né, era o cachorro. O King James, né, o rei Tiago, ele fazia traduções muito fiéis. Cachorro, ponto. Né? Pelos textos gregos e pelos textos romanos daquela época, quinarius era reservado aos cães quando eles tinham utilidade, seja ela doméstica para defesa, ou seja ela para a guerra. Mas, você lembrou bem, a palavra utilizada para cachorro comum, cachorro enquanto substantivo, era kuon. E aí começa. Você vai ter textos antigos da Grécia Antiga, onde kuon era aquele cachorro que você recebe na sua casa, que fica sendo seu cachorro de estimação, ou somente o cachorro que é comum, cachorro de rua, cachorro enquanto substantivo comum. Agora vamos dar uma olhada no léxico temático. O interessante, e o mais interessante de tudo, é isso aqui, ó. O diminutivo, né, admitindo-se que seja um diminutivo, mas a palavra kinarion aparece somente uma única vez na narrativa aqui, ó. Aparece dentro de uma única narrativa, só nessa história de Jesus com a mulher cirofenícia. É a única vez que essa palavra aparece em toda a narrativa bíblica oficial. Então, ela tem um sentido muito especial ali, e isso vai fazer com que a gente tenha uma certa dificuldade de entender qual sentido exato Jesus estava querendo imprimir a essa palavra. Porém, aí vou dar razão para a Conceição. Pode ser, sim, uma maneira, inclusive mais carinhosa, de falar que não adiantava atirar pérolas aos porcos, ou ele falou pão. Quem era o pão? O pão era ele não era o pão da vida? Ele mesmo. Ele mesmo. Não é. Aí agora vamos voltar lá para o texto. Ó. Não, e eu vou usar o de Marcos, porque o de Marcos me parece muito mais com o pensamento de Jesus do que essa argumentação de Mateus. Essa argumentação de Mateus, ela reduziu a minha percepção cristológica, né, do pensamento e da atitude de Cristo. Então, eu vou, por minha própria conta e risco, assumir a narrativa de Marcos. Deixa primeiro ser saciados os filhos, pois não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Esse lançá-los aos cachorrinhos faz total diferença. Por quê? Aqui, ó, balém, lançar, preste bem atenção, é como se Jesus, e aí eu vou ter que dar razão, né, com muita alegria para a Conceição, que está certíssimo o pensamento dela. Porque balém é lançar, tipo, com um desleixo, sabe? Tipo, toma aí para você. Quer ver? Ó? Jogar, colocar, lançar, derramar. E olha aqui o léxico temático de balém. Cadê? Ó? O verbo grego aparece 120 vezes nessas cenas iniciais, no ministério evangélico, até ver na final até no Apocalipse. O verbo descreve um movimento intencional. Ó. Lançar, arremessar, colocar, derramar, deixar cair. É empregado em ações tanto mundanas quanto importantes, literais ou figurativas, como a palavra pode denotar expulsão violenta ou colocação deliberada, o contexto determina se o ato é destrutivo, salvífico, ritual ou comum. Mas a questão aqui é o seguinte, ó,
deixar cair, é um lançar desleixado. É um lançar desleixado. Então, quando o Marcos fala assim, não é bom pegar lá bem, é ter o pão na minha posse, lá bem é ter o pão na minha posse, e balém aos quinários. Lançar assim, jogar de qualquer maneira, Ô, jogar João, fechadamente. Diga aí. João, eu penso assim, como se ela falasse, quando ela fala assim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí, como se ela dissesse assim, eu não quero o pão deles, não. Eu estou querendo só que eles estão desperdiçando. Isso. Está jogando, está Perfeito. deixando cair uma coisa que é precioso. Para mim é precioso. Eu quero que eles isso. não estão dando valor. Então, foi Exato. nesse momento que Jesus reconheceu, né? Fala com ela da fé, né? Reconhece que ela é uma pessoa fervorosa, porque ela entendeu aquilo lá. Me dá o que eles não estão entendendo, eu pego um pouquinho, né? Do que eles não estão desperdiçando o que você está falando aí. Sim. Eu Sim. entendo que seria mais ou menos assim. Sim. Ó, aqui, gente, mudou a tela aqui só para vocês entenderem a diferença entre lá bem e balém, os dois verbos, né? Aqui, ó, lá bem. Não é bom eu ter aqui, ó, tomar ativamente. Eu estou com o pão aqui, ó. É meu, ele é meu. Eu detenho o poder e eu que sei, ele é meu. Eu faço com ele o que eu quiser. Então, não é bom lá bem o pão, ou seja, estar com o pão da vida que é Jesus e poder fazer o que eu quiser dele e balém, jogar despretensiosamente, jogar desleixadamente aos cães. Aquele ser comum, né, na visão. E aí, lembre-se, Jesus estava falando essa frase por uma mulher que supostamente conhecia a cultura judaica, porque ela chega pedindo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e isso era um pedido culturalmente muito próprio dos judeus, e também, e aí, Conceição, como você chegou agora, eu fiz uma introdução contextualizando que Jesus estava saindo daquela treta lá com os fariseus, onde ele explica, não é o que entra pela boca que vai fazer você impuro, é o que sai. Então, linkando com a perícope anterior, Jesus também estava fazendo uma espécie de teste com o pessoal que tinha acabado de aprender aquilo com ele. E você vê que ninguém falou nada em defesa da mulher cirofenícia. Precisou da própria mulher usar da sua fé para dar um tapaço de luva de pelica naquela galera que estava ali com Jesus. Mas é exatamente isso que a Conceição já introduziu. Além de ser uma maneira carinhosa de falar assim, será que você está preparado, filho? Deixa primeiro ser saciado os filhos. Deixa primeiro os filhos entenderem que eu sou o pão da vida. Deixa eu vir como o pão da vida primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque não é bom eu ter o poder sobre algo, eu ter o poder do pão da vida e lançar ele desleixadamente para aqueles que não sabem qual é o propósito da minha existência aqui. Ele fez um teste de fé para a mulher cirofenícia e fez um teste do que ele tinha acabado de ensinar para os apóstolos que estavam com ele ali, os discípulos. E a Conceição, já adiantando, lembrou bem. Ela responde, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E é muito legal porque, mais uma vez, Mateus colocando a soberania messiânica de Jesus como se ele fosse um grandíssimo Senhor reinando por sobre todas as nações, ainda com aqueles resquícios da Israel que esperavam o Messias, que ia sobrepujar, que ia subjugar as demais nações. E Marcos, olha a doçura de Marcos, também os cachorrinhos comem debaixo da mesa, das migalhas das criancinhas. Isso é muito sensacional, gente, porque faz total diferença. Por quê? Senhor, tu me chamas de cachorrinho, porque eu sou gentia. Mas me dá licença. Agora, nesse exato momento, se o senhor me perdoar,
eu entendo muito mais que o Senhor é Messias do que essas crianças que estão te acompanhando. Olha, ela deu um troco. E é muito legal você ler isso no Evangelho de Marcos, porque, como eu falei para vocês, o Evangelho de Marcos é um retrato das percepções de Pedro sobre os acontecimentos da Boa Nova. É Pedro admitindo que a mulher deu uma invertida neles. Falou assim, Senhor, eu entendo, mas, desculpa, o senhor não está acompanhado exatamente de filhos, e são filhos, são criancinhas. Aqui, ó. Os cães também comem. E aqui, ó, Silvia, olha como é que muda a palavra quando ela vai se referir a cão. Aí já é quinária. Quinária, aqui no léxico do Bible Hub, eu não sei se vai aparecer, mas quinária, na verdade, aí sim, quinária é cão de estimação doméstico. Entendeu? O cão da casa de alguém. Certo? O quinária é propriamente um diminutivo. É o cachorrinho, é o filhote de cachorro que uma família ganhou para ser o cão da casa. Deixa eu ver se ele fala isso aqui. Ele vai falar a mesma coisa. Aqui, ó, o diminutivo indica filhotes domésticos em vez de animais selvagens. Então, quando ela muda, era quinarion, aí virou quinária. Não. Eu entendo que eu, enquanto sendo um cachorrinho da casa de vocês, um filhote de estimação da casa de vocês, eu posso comer, sim, das migalhas que caem das paidon, das crianças, paidon, as migalhas, o psiquion, e é muito legal, depois a gente vai analisar psiquion também, mas vamos primeiro crianças, ó, das migalhas, dos paidon, que são, ó, vamos aqui. Depois ficou sendo usado no cristianismo primitivo como cristãos imaturos. Mas vamos lá no léxico temático para vocês entenderem o que essa palavra representava para aquela época, para a cultura daquela época. Uma criança muito jovem, que pode ser desde o recém-nascido até a primeira infância, e é empregado tanto literal quanto metaforicamente. Então, assim, ela querendo falar assim, eu posso comer um pouco da... Eu não me importo, é o que a Conceição falou. Eu não estou te pedindo o pão inteiro. Não estou te pedindo. Eu estou pedindo para o Senhor ter misericórdia de mim. Por isso que eu falei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu só estou pedindo para me dar uma migalhinha que cai da mesa dessas crianças que te acompanham aí. Isso é sensacional, gente. Isso é muito legal. A percepção do gentio, de uma mulher gentia, narrada pela visão de Pedro, depois trazida pela narrativa de Marcos, dizendo aquela mulher, naquela hora, mostrou o quanto que nós ainda éramos crianças seguindo o Mestre Jesus. Isso é maravilhoso. Não sei vocês, mas eu acho isso muito maravilhoso. E qual foi a outra palavra que eu falei que a gente ia ver aqui? Migalhas, migalhas. E que migalha era essa que ela estava pedindo? Psiquion, né? A migalha. Vamos ver o que podia. O que podia. E lembra, ó, repara como é que a palavra psiquion, migalha, não lembra psique, né? Não lembra alguma coisa mental? Não é à toa. Não é à toa, vocês vão ver o porquê. Olha só. Pode ser literalmente, né? Qualquer pedaço, né? A migalha de algo, assim, o fragmento de alimento é o psalo. Mas quando ela fala psiquion, vamos lá no léxico temático. A palavra aparece nos relatos paralelos da mulher cirofenícia, cuja filha era possuída por demônios. Repare só quantas palavras são próprias dessa perícope, tanto em Mateus quanto em Marcos. Ok? Aumenta a atenção, quando a mulher implora por misericórdia, o Senhor responde. Sim, senhor, os cachorros... Contexto cultural. As famílias mediterrâneas do primeiro século comumente usavam pequenos pães achatados, tanto como alimento como utensílios para mergulhar e pegar. Era um pãozinho tipo o pão sírio que a gente conhece, só que um pouquinho mais duro, não é molinho igual o nosso pão sírio de hoje. Por quê? Ela quebrava aquilo, rasgava aquilo, e aquilo era o talher deles para comer. Eles pegavam em bocadinho, né? Pegavam o pãozinho, usavam aquilo para servir.
para conseguir trazer o alimento da panela à boca. Alguém levantou a mão, já vou deixar falar. Deixa eu só concluir isso aqui rapidinho. Porções muito pequenas, vamos olhar, descartadas. Aqui, ó. Porções muito pequenas ou muito sujas para consumo humano eram descartadas da mão para a boca ou deixadas cair no chão, onde os cães domésticos queriam, Silvia Andréia, os cães domésticos queriam, não os cuririam, mantidos, não como animais de estimação mimados, mas como catadores de baixo status. Essa era uma das funções do cão doméstico. Ajudar a manter o ambiente limpo. Aquilo que estava impróprio para eu consumir, eles eram jogados. O jogar o osso, aquela imagem metafórica que a gente tinha de jogar o osso para o cão, antigamente era uma medida quase que sanitária. Sob essa luz, migalhas sugerem a porção mais ínfima e aparentemente insignificante do sustento. Ou seja, a percepção da Conceição está correta. Senhor, eu estou pedindo aquilo que vocês não vão comer. Eu estou pedindo aquilo que vocês já iam jogar fora. Olha que coisa fantástica. Até mesmo as sobras da mesa de Israel são suficientes para prover a necessidade daquela mulher cirofenícia. Olha que coisa mais linda. Quem levantou a mão agora, por favor, pode comentar. Pode Fui falar. eu, João. Diga aí. Você falou em utensílios, né? E lembrando que naquela época eles não tinham utensílios como facas, garfos e colheres, eles usavam as mãos A mão ou o pão. para comer, né? E o pão eles utilizavam, como você leu ali, né? Então, geralmente era o pão que eles utilizavam para mergulhar em sopa e caíam muitas migalhas que serviam e o cão realmente servia para limpar essas migalhas, né? Para Sim, limpar a sujeira. Era só esse sim. comentário que eu ia fazer. Sim, e só o adeno, por isso que eu fiz questão de mostrar aqui em cima, ó. Migalha como fragmento do alimento é psalo. Isso que ela fala aqui, por isso que psicon, né, o psikion, né, que ela fala, psikion tem a ver com isso aqui, ó. O que ninguém vai comer, já não ia comer mesmo. É tipo uma beiradinha queimada do pão, ou um pedacinho do pão que na hora que ela foi quebrar para usar, para pegar a sopa, pegar o cozido e botar na boca, aquele caquinho caiu na mesa e ela deu aquela varridinha de mão na mesa, tipo assim, essa migalhinha eu não vou comer. É isso. O que ela está pedindo, e por isso a percepção da Conceição foi muito dentro do conceito lexical, ou seja, extraindo o espírito da letra do grego antigo, o conceito é esse mesmo. Eu estou pedindo só o que vocês já não iam comer mesmo. Eu estou aqui na posição do cão doméstico, para poder pedir a misericórdia, a sua boa vontade de me dar aquilo que não for ser usado, aquilo que não vai te fazer falta. Aquilo que não vai te fazer falta. Vocês entenderam a diferença? E aí agora eu vou dar uma alfinetada aqui. Quem me conhece, vocês já me conhecem, vocês sabem que eu não poderia deixar passar isso em branco. A diferença cristológica, ou seja, a diferença do Jesus do Evangelho de Marcos para o Jesus do Evangelho de Mateus? Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Só de curiosidade, vamos ver se Mateus também usa, né, o quinária, o cão doméstico. Vamos ver se Mateus também usa. Igual Marcos. Sou de ti. Quinária, também, ó. Os cães domésticos, os cachorrinhos. Ou seja, a frase da mulher provavelmente tem fidedignidade nessa ideia. Ela realmente se comparou como cãozinho doméstico que come só aquilo que não vai fazer falta para ninguém. Está ali só mesmo para abocanhar o que sobra, né? Mas olha só a diferença. Do seu senhor. Mas também os cachorrinhos comem a migalha que caem na mesa dos seus senhores. Olha a soberania judaica. Seus senhores. Mas não. Marcos fala assim, das migalhas das criancinhas. Das criancinhas, daquelas... Por que das migalhas da criancinha? Porque a criancinha também não sabe manusear direito, né? Poderia cair, de repente, cairiam migalhas maiores, porque a criancinha também não sabe manusear direito, é inexperiente. Mas a percepção da Conceição foi perfeita.
Ela estava ali pedindo, eu só queria um pedacinho daquilo que vocês não forem comer, daquilo que não vai fazer falta para vocês, daquilo que essas crianças que te acompanham, Jesus, não estão sabendo valorizar, não vão comer, não vão se aproveitar. E aí, só para a gente terminar e abrir o diálogo, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito para ti como você deseja. E desde aquela hora a filha foi curada. Só que Marcos desdobra essa ideia em 2 versículos. Disse-lhe, por causa desta palavra, por causa do que você falou, por causa disso que saiu da sua boca. Porque impuro não é o que entra, é o que sai, então puro também é o que sai. Por causa desta palavra, por causa do que acabou de sair da sua boca, mulher, vai, o espírito impuro, o daimon, já saiu da sua filha. Partindo para sua casa, quando a mulher chegou lá, encontrou a criancinha deitada sobre o leito e o daimon já tinha saído. E aí, vamos interromper aqui esse compartilhamento. Vocês entenderam a diferença? Por causa da tua palavra. Da tua palavra. Mateus já fica um pouco desleixado. Aí, a partir daquele momento, a criança ficou corada. Não, teve mais coisas. Jesus deixou claro. Foi a tua palavra, foi o que saiu da sua boca, foi a pureza que você conseguiu externar do seu coração, através do seu discurso, que fez com que o daimon tenha saído da sua filha. Ô, João, Diga. o Chico Xavier falava que oração da mãe abre as portas do céu. E você já viu alguma oração mais linda do que essa da mulher Cirofenícia? É. Ela pediu diretamente ao mestre, e ela soube pedir de todos os pedidos que eu já li em todas as narrativas evangélicas que foram feitos a Jesus, e até mesmo os pedidos da literatura espírita que foram feitos a Jesus. O mais bonito que eu tenho na minha concepção até hoje é o pedido da mãe da mulher Cirofenícia. E aí, nada que a gente já não soubesse, que aí a Conceição trouxe muito bem. Para nós que professamos a doutrina dos espíritos, nós sabemos que uma palavra de tamanha pureza e lucidez espiritual se tocou o coração de Jesus, que dirá daquele irmãozinho credor do passado que estava obsediando a filha daquela mulher. Tamanha pureza que saiu da boca daquela mulher cirofenícia foi suficiente para que aquele irmãozinho, que estava ali conectado naquele momento pelos padrões vibracionais de pensamento, aquele irmãozinho que estava obsediando a filha da mulher cirofenícia, estava ali ouvindo e vendo aquela cena. A pureza de coração dela foi tamanha que o irmãozinho falou assim: não, tenho que mudar minha conduta. E daquele momento em diante, a obsessão daquela filha foi sanada pela fé, sem dúvida, mas por qual tipo de fé? A fé de quem tem a lucidez do que é a misericórdia de Deus. Eu só estou pedindo a ti, filho de Davi, a misericórdia que eu estou pedindo a você, porque se eu te chamei de filho de Davi e te pedi misericórdia, eu reconheço o Messias em você. Isso era cultural da época. O que eu estou pedindo é o que não vai te fazer falta. É o que não vai fazer falta a nenhuma das suas criancinhas, a nenhuma das ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é uma lição de humildade, de fé. Cara, eu não sei nem te dizer tudo que essa lição representa, mas é para mim, e aí eu falo, pode me chamar de exagerado, de tudo que eu já li sobre pedidos que foram feitos a Jesus, o pedido da mulher cirofenícia ainda é o que mais e melhor toca o meu coração e o que eu acho mais bonito. E aí, agora sim, abro a palavra para vocês, por favor, quem queira complementar. Conceição, vou começar com você, porque você tem direito e autoridade para falar dessa lição. Você Tem nada. Tem nada. A gente só pensa assim, quando tem algumas coisas que falam em milagres, a gente fica tão pensando na questão do milagre em si, e esquece que por trás dessa retórica de milagres tem esse ensinamento todo, porque Jesus ficou encantado com a mulher quando ela fala, né? Ele encantou com ela quando ela disse. E você vê que ela já estava quase perto de Jesus ser crucificado.
Foi a viagem que ele fez, uma das poucas que não saía das cercanias dele para poder pregar, porque na volta ele já iria entrar naquele martírio, né? E ele queria mostrar, ele tinha que mostrar para os discípulos tudo, ensinar tudo. Sim, E ele mostrou para eles que pouco que ele falou com ela de fora, ela entendeu muito mais do que eles naquela hora. sim, sim, sim. Tinha entendido muito mais. Então, foi um grande ensinamento para eles, um dos ensinamentos finais, né, que o Cristo dá para eles. Ele faltava fazer essa viagem, né? Depois de Samaria, depois de tantas outras coisas lá. Tinha que ir lá para a Grécia fora, para o Líbano fora, para mostrar para eles que era realmente a palavra dele. É muito bacana, essa passagem da mulher cananeia é sensacional. E a gente pensa em migalha, você lembra também lá da mulher morroíça, que tocar a ponta da veste é uma migalha. Sim. Né? Ela queria aproveitar uma migalha que as pessoas não estavam entendendo, que tinha um valor muito grande. Né? Sim. É muito bacana. E você lembrou bem, essa incursão de Jesus para além das cercanias da Cesareia de Filipe, realmente fecha o primeiro terço missionário, o primeiro terço da narrativa missionária dele. Os 2 terços em diante já caminhando para o martírio, né? Já indo para a segunda previsão do Calvário. Mas sim, concordo com você. A gente chegou a comentar no início, né? Qual o motivo ele foi para lá? É para provar mesmo, olha. Eu vi, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Fala ele alguns capítulos antes. Por isso que não condiz com a fala de Mateus, né? Eu vim se não, eu vim somente. Não. Ele fala ide primeiro, mas talvez ele tenha ido lá para provar, olha, ide primeiro, mas não esqueça que tem outras ovelhas. E olha o tamanho da fé dessas ovelhas que estão aqui. Então não se esqueçam dele. Por isso que ele pede para Pedro, quando ele pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus fala para Pedro, as minhas ovelhas, naquele caso, né, do perdão a Pedro, Pedro já tinha entendido, e talvez por isso essa narrativa de Marcos seja tão mais carinhosa. Pedro já tinha entendido naquele momento que as ovelhas do Cristo eram todas as ovelhas, porque ele já tinha ouvido, nenhuma ovelha se perderá. Ele ouviu ir de primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas viu Jesus curar a filha Jesus permitir que a fé da mulher cirofenícia curasse a própria filha, resolvesse aquela questão de obsessão. Então, talvez por isso a narrativa de Marcos, que reflete a visão de Pedro, seja tão mais carinhosa, porque ele tinha entendido o tamanho desse rebanho. Quem mais quer comentar alguma coisa, gente? Será que foi daí que Pedro convenceu Paulo a sair pastoreando e pregando o Evangelho de Jesus também? Ele absorveu essa ideia de Jesus, então, não sei. Fernando, segundo Paulo e Estevão, não está dito isso lá claramente, não está dito explicitamente. Mas se você pegar os momentos que Pedro teve com Saulo, recém-chegado de Damasco, né, ele dá umas salpicadas disso. Quando ele manda Saulo para o deserto de Palmira ficar lá para Tarso, de Tarso para o deserto de Palmira, né, ele meio que já está pedindo para Tarso, vai, né? Aqui já tem gente demais pregando para os judeus. Vai dar uma andada. Você já fala. Né, eu imagino que, Fernando, agora eu vou dar uma interpretação minha, tá? Do que eu entendo, do que está escrito, do que significa para além do que está escrito em Paulo e Estevão, os significados ocultos, né, de Paulo e Estevão. Saulo, depois Paulo, era um cidadão romano, grego e judeu. Falava perfeitamente os 3 idiomas, tanto que se defendeu em latim, fez a defesa dele, não precisou de ninguém defender ele. Ele se defendeu perante em latim e foi ao Areópago defender o Deus único
em grego. Então, ele falava perfeitamente o grego e o latim. Tinha conhecimento absurdo da lei judaica, o suficiente para defender os preceitos judaicos, enraizados na nova visão da lei que Jesus trazia. Tinha as anotações de Mateus, tinha os companheiros que já tinham um pouco mais de tempo de apostolado evangélico do que ele. E, segundo Paulo Estevão, tinha Estevão como espírito protetor dele, orientador direto dele. O que esse cara ia fazer em Jerusalém, Fernando? Jerusalém era minúscula para ele. Com certeza. Agora, eu concordo com você, que Pedro teve um dedinho aí, teve. Teve sim. Concordo contigo. Foi o que eu subentendi na minha leitura. Sim, eu concordo com você. Aliás, para dizer, foi a minha primeira audioleitura. Que eu fiz. Que bom, que bom. Mas é. João, uma demonstração também nessa passagem é que a gente tem certeza que Jesus não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada, e ele já estava sendo falado em todos os lugares. Sim, sim, Né? sim. Ele já está sim, sendo conhecido em todos os lugares, já sabiam dos prodígios dele em todos os sim, lugares, mesmo sem ter o Instagram. sim, sim. Se eu não me engano, eu falei isso no início também. Vou até dar uma olhada aqui, se eu não me engano, é em Mateus 12, que fala que o nome de Jesus, que Jesus tinha se tornado um fenômeno, que o nome dele era conhecido em todo o mundo habitado daquela época. Era conhecido para além das fronteiras, né? Será que está aqui? Depois, quando achar, eu vou trazer para vocês. Mas ele deixa claro, Jesus era um fenômeno, era conhecido em toda a Palestina judaica, na Decápole, na região, na Cesareia de Filipe, na Cesareia Marítima e para além. Então ele era realmente, realmente um fenômeno. Se eu achar aqui, eu vou falar para vocês. Onde é que eu lembro que eu li isso, mas nunca acerto qual capítulo de Mateus. Quem mais gostaria de falar alguma coisa, gente? Lembrar, João, que essa narrativa ela está lá no livro da Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, onde a Amélia ela é fantástica, né, para poder contar essas histórias, mas igual o Humberto de Campos, eu prefiro a Amélia para poder falar essas coisas aí. A doçura da Amélia é incomparável. Tem o título dela é A Apelante Cananita. Muito bem lembrado. Que ela realmente apela para a bondade, ela realmente apela, ela vai até o fim para poder conseguir falar com o Cristo, né? Ela vai apelando os seus pedidos lá. E é muito bacana. A Amélia traz uma descrição muito bonita no Primícias do Reino. Está no Primícias do Reino? Primícias do Reino. E ela apela não um lugar na mesa, né? Não, ela não reivindica direitos, atenção, nada. Ela pede por migalhas, né? Isso que é mais bonito, né? E é uma migalhas, mas é uma centelha da graça do Cristo, né? É o suficiente para transformar a dor em alívio, súplica em milagre, né? E isso que ela vem nos ensinar, que quem tem fé verdadeira não exige privilégios, mas confia. E você pega, se você quiser trabalhar nessa passagem, a questão até da mediunidade, da transferência de energia, você pega isso assim, numa profundidade enorme, porque é uma cura à distância, que ela usou o pensamento, a mediunidade da mãe para poder curar a filha lá. É muito legal, você tem nuances aí para trabalhar muitas. Atenção, fala de novo o capítulo do Primícias do Reino, você tem aí? Região apelante cananita, do Primícias do Reino, é esse título que tem lá. A apelante cananita. Só para mim anotar aqui. É a mesma coisa de Canané, né? Show, obrigado.
E aí, gente, quem mais quer comentar alguma coisa? Como sempre, estudar com você, João Marcos, é um prazer enorme. Sempre muito, 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 muito produtivo. Muito agradecido. Gratidão, gente. É recíproco esse carinho, é recíproco esse gozo, esse júbilo de estar aqui com vocês. Gratidão. Concordo em gênero e número com ele. Gratidão, gente. Gratidão. Fico muito feliz de poder ter compartilhado esses conhecimentos com vocês. Foi, Agradecido por ter me foi dado. no pulo, tá, gente? Foi no pulo. Mas com um cabedal desse, meu filho, não pode falar assim, a gente chegar 2 minutos só, sobe aqui e vem falar. Eu que agradeço a oportunidade. Não, Nasceu pronto. Não, eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom. Eu adoro o caso da mulher Cirofenícia. Sempre me tocou muito. E eu lembro, e me remete à minha infância de ouvir a minha mãe contando essa história para gente. E minha mãe sempre se emocionou muito com essa história, porque ela sempre falava que, né, que Jesus deveria ter dito para ela que não viu em lugar nenhum do Oriente Médio tamanha fé. Igual Jesus fala um pouco antes com o centurião, a mãe fala assim, eu acho que Jesus tinha que ter guardado para falar isso com ela. Ele nunca tinha visto tamanha fé. Então, sempre me emocionou muito a história da mulher cananeia, porque realmente a mulher cananeia representa todos nós. Porque uma coisa é você conhecer Jesus pelo olhar judeu, como, por exemplo, Mordecai tem. Mordecai, né? Tem. Outra coisa é você conhecer Jesus pelo olhar puramente gentil, que é o que todos nós temos, né? Resquícios da cultura helênica, da cultura greco-romana, que é o que nós todos temos. Então, assim, ela representa todos nós. A fé dela me representa muito. Então, me emociona muito. Eu tenho que agradecer muito a vocês e a Conceição e a espiritualidade por ter permitido fazer esse estudo de hoje, né? Eu revisitei vários lugares da minha infância fazendo esse estudo. A minha gratidão é muito grande a vocês também. Quem mais, gente? Quem quer fechar o estudo com mais alguma fala brilhante? O que é que nós aprendemos com Jesus hoje? Qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram com Jesus hoje? Fala aí para mim. É uma frase do Chico, né, Conceição? Muito com Deus, não, muito sem Deus é nada, pouquíssimo com Deus é muito, demais da conta, como diria o Chico. É demais da conta, que é uma frase não é dele, mas ele gostava de falar isso. Tudo sem Deus é nada. Mas qualquer cadinho com Deus é muito, é demais da conta. Traz um pouquinho do miudinho aí, tia. Nada, estou cansado. Um dia exaustivo hoje. Toda hora que eu liguei para o João, estava no lugar. Foto da sala. Eu tive 3 reuniões hoje à tarde, mas exame de manhã eu estou tirando foto. Aqui onde que eu estou? Nossa, uma luta hoje. Primeiro de manhã cedo a foto do exame, tirando o exame. Depois a foto, não sei o que, da prefeitura, na assistência social. Depois, minha nossa, tadinha da Marta, gente. O que estão fazendo com ela, gente? Que maldade. Maldade mais da conta. Tá osso, mas tá bom. Vamos lá ver. Vai dar E tudo certo. cansa, hein? Lidar com prefeitura cansa. Não é brincadeira, não. Não é Com brincadeira. governantes cansa. Cansa. É uma energia que é consumida. Mas tá bom, a gente vai fortalecer na fé, vai, né, para poder conseguir levar. Mas tá bom. Semana que vem, gente, eu achei que era o João de novo, mas não é, não. O João vai ser na outra, dia 19. Porque hoje nós teríamos um orador que desistiu, não teve um problema, avisou ontem à noite. Então, eu faria o estudo. Né? Eu já tinha esse estudo pronto da mulher cananeia, vamos fazer. Só que aí a prefeitura me manda uma mensagem ontem de tardinha, que hoje tinha reunião às 18 horas. Falei, pronto, agora acabou-se. Aí eu fui lá no João para ver se dava certo. E deu, né? Graças a Deus. Mas tá bom, então. Ô, João, pode encerrar aí, você que iniciou. Então vamos encerrar, gente, levando nos nossos corações o que Jesus nos ensinou hoje. Reflitam sobre isso.
Façam aquele exercício que o Agostinho nos ensina na questão 919. Pensem um pouco, né, sobre o que você aprendeu com Jesus hoje. Tente pensar em como você poderia ter aproveitado esse ensinamento de hoje em algumas questões anteriores. Pense em como corrigir essas questões a partir do que você aprendeu hoje. Pense no que você já pode mudar no seu íntimo e melhorar no seu íntimo com tudo que Jesus te ensinou hoje, porque essa é a função do NEP, né? A função do NEP é fazer com que o Evangelho brilhe por nós, em nós, através de nós, por esse mundo tão carente de consolo e de esclarecimento, como eu falei no início. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a toda a espiritualidade amiga e principalmente ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui hoje, compartilhando esses saberes, enriquecendo os nossos corações e as nossas mentes, colocando para dentro de nós as coisas mais puras que existem, que são os ensinamentos do Evangelho, e que nós possamos colocá-los para fora, depois de terem frutificado no nosso interior, nos esclarecido, nos consolado, nos aprimorado, que nós possamos ser ferramenta desse mesmo Evangelho que nos transforma, Pai. E nós te agradecemos imensamente essa oportunidade. A toda a espiritualidade amiga que coopera conosco do invisível, aos irmãos de jornada reencarnatória que estão conosco nessa seara bendita. A Deus, nosso Pai, é o nosso bom pastor, nosso divino amigo, nosso Mestre Jesus. Que cada um aqui possa utilizar os frutos dessas sementes plantadas aqui hoje, de esclarecimento do Evangelho, cada um possa utilizar da melhor forma, que ela possa frutificar ao centro, tanto para minha reforma íntima, quanto para o meu serviço diário, que eu possa distribuir esses frutos ainda a muitas pessoas. E que semana que vem, Pai, se assim for da Tua vontade, que possamos estar todos aqui novamente reunidos para darmos sequência a essa festa de luz. E Teu nome, honra e glória, Pai, hoje e para todo sempre, nós te pedimos humildemente, em nome do Mestre Jesus, que assim seja, se assim for da Tua vontade. Amém. Graças a Deus, amados. Gratidão mais uma vez. Muita gratidão. Até semana que vem, se Deus quiser. Tá? Obrigada, Beijo. João. Boa noite. Gratidão.